Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e nesta nova semana recebemos uma das caras RTP para a Liga dos Campeões, jornalista, subdiretor de informação também da televisão pública, aliás, Hugo Gilberto. Muito boa tarde, muito obrigado por teres aceitado este convite das Conversas de Esquina, é um prazer ter-te aqui e tenho que te perguntar, a conversa é meio caminho andado para conquistar o coração de uma mulher? Eu acho que é meio caminho andado para conquistar qualquer pessoa em qualquer área. Obviamente que estamos a falar de conquistar uma mulher, eu acho que é obviamente algo importante. Pelo menos nas mulheres interessantes, eu acho que gostarem de uma boa conversa é uma coisa importante. Mas acho que uma boa conversa... e acho que é preciso aqui distinguir uma coisa. Uma boa conversa é diferente de uma boa tanga. Uma boa conversa é uma coisa rica, onde se esgrimem argumentos, onde se evocam sentimentos, onde se partilham prazeres, ideologias. Isso é que é uma boa conversa, porque às vezes confunde-se um bom conversador com um bom enganador, não é? A tua necessidade de cultivares culturalmente partiu de um intuito de te integrares ou já fazia parte de ti e do teu feitio? A parte de te cultivares culturalmente, do gostares de ler, do gostares de conversar, do gostares de conhecer as ideias de outra pessoa? Acho que é uma coisa que começou muito cedo, portanto eu sempre fui muito curioso, portanto se há uma primeira característica que eu acho que tive e com a qual me identifico ainda hoje, passados tantos anos, é a curiosidade, a enorme curiosidade em relação a qualquer coisa. Seja em relação aos botões desta mesa, deste estúdio de rádio, das paredes, da insonorização, seja em relação a uma pessoa que acabei de conhecer e que poderá estar a falar de física quântica ou de teatro amador, não é? Não negas à partida qualquer tema de conversa? Não nego, embora haja a minha zona de conforto, aqueles temas em que eu acho que estou mais à vontade e onde posso ter a dianteira da conversa, onde posso levar a discussão mais para onde eu quero e não vou dizer que esses não são os temas que eu procuro mais, não é? Há outros temas em que naturalmente me sinto menos à vontade, mas não nego nenhuma conversa sobre nenhum tema. És visto na tua carreira académica como um aluno quase, ou diria mesmo, brilhante. É preciso abdicar um pouco da vida pessoal para ser esse aluno brilhante? Se calhar é, embora eu não tenha consciência disso. Sim. Ou seja... talvez ali entre os 15 e os 18 anos seja preciso abdicar de alguma parte da chamada vida social / vida pessoal, de uma outra noite, de uma outra festa. Nessa idade, talvez sim, na altura das provas específicas, do acesso ao ensino superior, da média do secundário, eu admito que, mesmo que não tenha consciência de ter abdicado de nada, eu acho que há naturalmente um condicionamento de priorizar aquilo que para nós é mais importante numa dada altura e não priorizar e esquecer outras coisas. Na universidade não senti isso. Na universidade tinha consciência que era das pessoas que tinha maior dose de vida social e ao mesmo tempo ia às aulas todas e fazia várias coisas, associações académicas, associações juvenis, fiz um seminário / pós-graduação durante a licenciatura em Lisboa, ao mesmo tempo em que estava em Coimbra, portanto não escrevia em 2 jornais, tinha uma espécie de programa de rádio na Rádio Universidade de Coimbra, portanto não tinha consciência de ter abdicado nada na altura. Sendo-se tão novo e falaste na questão de priorizar aquilo que é mais importante no momento, é um sinal de uma maturidade demasiado cedo? Acho que é inconsciente. Acho que é... depois há uma certa responsabilidade quando se... tem um determinado quando temos um determinado registro académico ou um determinado registro escolar e portanto depois há ali uma espécie de manutenção desse nível, uma questão de honra, não é? É verdade.
E portanto não acho que tenha a ver com maturidade precoce, né, essas coisas. Acho que isso não existe mesmo. A necessidade, e depois no percurso universitário, de teres uma cabeça cheia, era a necessidade de provares aos outros que eras capaz de fazer tudo ao mesmo tempo, ou a necessidade de provar a ti que o dia podia ter realmente 24 horas e que podias preencher isso de forma completa? Não é, acho que isso tem a ver com ser jornalista. E um jornalista é, felizmente, ou um bom jornalista, que eu pretendo ser, é felizmente uma pessoa que sabe de muitas coisas e que infelizmente não sabe muito de muitas coisas, não é? Pronto. E isso se calhar é já um pronúncio dessas lacunas e dessas vitórias do jornalismo, ou seja, esse tipo de vida que é... Eu estava em Ciências no ensino secundário, depois fui para a Faculdade de Letras, portanto desde logo estou aqui a experimentar dois mundos, e depois fazia várias coisas ao mesmo tempo, querendo trabalhar na televisão, e eu não faço parte daquelas pessoas que dizem, epá, eu não fui parar à televisão por acaso, não. Eu gostava de trabalhar em televisão, desde miúdo. Portanto, não é uma coisa que tenha surgido por acaso, nem que de repente tenha sido uma surpresa para mim. Quer dizer, a surpresa foi o ter conseguido, mas o ir trabalhar para a televisão era aquilo que eu queria. Mas ao mesmo tempo também fazia umas coisas na rádio, também escrevia em vários jornais enquanto era estudante. Tem a ver com isso que é ser jornalista, que é tocar vários mundos, adorar. As pessoas, por exemplo, conhecem-me publicamente pela minha dimensão mais do desporto e da Liga dos Campeões, do trio de ataque, transmissões de jogos de futebol, da seleção, Jogos Olímpicos. Mas quer dizer, essa é só uma parte da minha vida, incluindo do meu trabalho, não é? Portanto, porque eu gosto imenso de política nacional, política internacional, cinema, ou seja, desde miúdo eu acho que tive uma especialização num conjunto de coisas gerais, digamos assim, não é? Portanto, isto é um bocadinho paradoxal e até contraditório, mas é verdade. Não afunilei nunca, nem no bom nem no mau sentido, o meu saber e os meus objetivos. A rotulagem aborrece-te? A rotulagem, sim. E as pessoas olharem para ti só como um homem do desporto? Gostavas que elas entendessem que és mais do que isso? A rotulagem aborrece-me em qualquer coisa, não tem a ver comigo. Eu acho que etiquetar uma pessoa é sempre um comportamento um bocadinho medíocre, não é? Portanto, eu acho que ele é simpático, eu acho que ele é aborrecido, eu acho que ele é egocêntrico, eu acho que ele é tímido, eu acho que ele é um fanfarrão. Ou seja, qualquer ato de etiquetar alguém, para mim é sempre uma coisa aborrecida, porque é sempre demasiado redutora. Qualquer pessoa tem 100 características que a diferenciam e não uma. Não é? Tem 100 qualidades e 100 defeitos que o caracterizam. Tem um saber acumulado, uma experiência acumulada, uma história pessoal que a caracteriza. Portanto, o ato de quem é aquela pessoa? Epá, é um convencido. Olha, epá, é um gajo simpático. Ou seja, são sempre rótulos pequeninos e, sobretudo, que demonstram pequenez de análise quando se fala sobre alguém. E contigo tens que lutar contra essa rotulagem? Não tenho que lutar. Acho que não há... Quando eu estava a falar na rotulagem, eu não estava a falar... Percebo que a pergunta tem a ver com o facto de eu fazer muitas coisas e estar mais associado àquelas 3 ou 4 em que apareço ligadas ao desporto. Mas isso não me incomoda nada. E até a própria personalidade televisiva pode transparecer algo que tu não és? Não sei. Eu acho que o ideal quando nós estamos a trabalhar é não transparecer, é a nossa personalidade televisiva ser uma personalidade televisiva eficaz e competente e não tem que ser parecida com a nossa personalidade no mundo real. Portanto, eu não acho que as pessoas na televisão pareçam ou deixem transparecer aquilo que são na vida real. Não acho nada disso. Há pessoas que parecem uma coisa e depois são outra. Não me incomoda nada essa ligação ao desporto, antes pelo contrário. Até porque eu várias vezes pensei, porque me
propuseram e convidaram para fazer outras coisas fora do desporto, eu é que não quis. Portanto, não, se me incomodasse, eu teria aproveitado uma oportunidade para deixar de fazer. Acho que é uma área exatamente igual a todas as outras do jornalismo que tem. Eu não acho que haja, e para concluir esta parte, para passarmos à próxima pergunta, eu não acho que haja jornalistas de cultura, de desporto, de economia, nem de política. Acho que só há 2 tipos de jornalistas e isto vale para todas as profissões. Há jornalistas bons e jornalistas maus. E essa é a única barreira e a única divisão que há entre os jornalistas. Os bons e os maus. Ou os mais competentes, os menos competentes. Ou os mais empenhados e os menos empenhados. Essas são as 2 barreiras. Quem acha que a área que trata lhe dá estatuto é porque ainda não percebeu o que é jornalismo. Quantas vezes tiveste que apontar o dedo a um jornalista mau? Quantas vezes apontar o dedo, como em ou criticar, falar com ele, dizer-lhe, ou reconhecer que não serves para isto. Não, isso não terei dito essa frase, não serves para isto, és um jornalista mau. Terei tentado dizer a um conjunto de pessoas, ou algumas, acho que deves fazer isto e enriquecer-te nesta área, crescer neste particular para tentares isto ou aquilo, quer dizer, sou uma pessoa educada, civilizada e, portanto, não diria a ninguém que não serves para isto, até porque não tenho esse dom, nem essa legitimidade para travar o sonho de alguém, o futuro de alguém. Não? Os anos de carreira e de experiência não te dão a percepção quase imediata de quem foi feito e está feito e talhado para o jornalismo e quem simplesmente, por muito que tente, não conseguirá chegar lá? Da primeira parte sim, da segunda não. Ou seja, eu acho que tal no jornalismo, tanto no jornalismo como em qualquer outra profissão, há um conjunto de pessoas que têm talento quase inato, ou um talento que foi sendo burilado ao longo da vida e que faz delas pessoas extraordinariamente talentosas, seja para a música, para o futebol, para a pintura, para qualquer área, da comunicação, por exemplo. Eu acho que às vezes o talento para o jornalismo é um talento para a área da comunicação, ou um talento para a escrita. Portanto, há pessoas que têm um enorme talento e percebe-se que essas pessoas estão talhadas para aquilo. Depois eu acho que há uma esmagadora maioria, porque eu acho que quando se distingue o talento é porque ele é reduzido em relação ao número total. Portanto, não sei se é 10%, se é 5%, se é 3%, se é 6%, se é 7%. Depois dos outros, imaginemos, 90% de candidatos, eu acho que não se pode ter a certeza que aquele vai chegar lá ou que aquele está eliminado à partida, porque eu acho que agora vou usar aqui um exemplo do futebol e de uma pessoa que é minha amiga, que eu conheço bem há muitos anos, o Luís Campos, treinador de futebol, que na mesma época foi acusado de ter descido de divisão de 3 equipas. E que hoje, e que soube sair de cena naquela área porque de facto estava a ser quase perseguido mediaticamente e tinha um conjunto de pessoas que em boa verdade lhe queriam fazer a folha e portanto resolveu dar 2 cambalhotas na vida, seguir por outra área, passou a ser diretor desportivo, sim, homem do scouting, advisor, chegou também a ser adjunto, observador de adversários, quer dizer, fez várias coisas no futebol e consegue ser disputado pelos principais clubes do futebol europeu para trabalhar lá. É um mero exemplo. Portanto, o que é que eu estou com isto a dizer? Que qualquer pessoa merece sempre uma segunda oportunidade e pode, num primeiro momento, parecer que não está no primeiro ou no segundo patamar para uma determinada profissão e, de repente, pode ultrapassar, de forma justa e fair, todos os outros candidatos e tornar-se o melhor. Portanto, não acho que haja inevitabilidades nem impossibilidades. Na vida e com quem te falha, também és homem de dar segundas oportunidades? Ou apenas profissionalmente? Cometo o grave erro
de dar sempre a outra face. Agora, como eu costumo dizer, só tenho duas, não tenho quatro. Portanto, não dou a terceira face nem a quarta face. Portanto, acho que as pessoas merecem sempre uma segunda oportunidade. Acho que não merecem a terceira nem a quarta. E acho que é importante, isto que eu estou a dizer é importante porque várias vezes digo isto. Nós podemos ter avaliado mal uma pessoa que agiu mal connosco ou que nós achamos que agiu mal connosco. Nós podemos achar que aquele tipo é um filho da mãe porque me fez isto. Mas eu acho que tem que haver sempre uma margem de dúvida e uma segunda oportunidade. Acho que depois, se a segunda oportunidade confirmar aquela ideia que nós já tínhamos, acho que não merece terceira oportunidade. E por não dares essa terceira e quarta oportunidade, deixas pelo caminho pessoas mas aqui estava que não a falar mais no caráter, não tanto na questão profissional. Estava a falar mais na perspectiva do caráter. E até na própria questão do caráter, era isso que te perguntava. Se não dares essa terceira e quarta oportunidade, faz com que deixes pelo caminho pessoas que não gostem de ti. Não, se calhar faz com que eu perca menos tempo com determinadas pessoas e tenha a oportunidade de conhecer outras. Isso é sempre a porta que se fecha, a janela que se abre. Portanto, não. O jovem Hugo Gilberto lidava bem com a crítica e com aqueles que lhe apontavam os erros? Como é que eu hei de dizer? Isto pode parecer um bocadinho presunçoso da minha parte. Eu não me lembro, portanto agora parece que estou aqui perante juízo e em tribunal, eu não me recordo de ter recebido assim tantas críticas que me violentassem. Sim. Acho que depois tem a ver com a avaliação da fonte, a avaliação do emissor, do autor da crítica, não é? Se uma outra crítica tiver sido feita por uma pessoa que eu desconsidero, até posso encarar aquilo como um elogio. Se a crítica for feita por uma pessoa que eu considero muito, mesmo que eu possa reagir mal no momento, vou pensar seriamente sobre o assunto e vou levar aquilo a sério. Portanto, acho que depois depende sempre da consideração que eu tenho por quem faz a crítica, não é? Portanto, há pessoas que eu espero que me critiquem, não é? Porque são pessoas que eu não considero, não é? Portanto, imaginemos aquelas pessoas que fazem o contrário do que nós fazemos. Pessoas que têm, profissionalmente, não estou a falar no sentido pessoal, que olham para o jornalismo de uma forma diametralmente oposta àquela que nós olhamos. Ora, faz sentido que elas nos critiquem, porque o mundo é assim, quer dizer, há quem esteja de um lado e há quem esteja do outro, não é? Se for alguém no qual eu me reveja imenso, que seja para mim uma referência, que seja uma pessoa que tem uma carreira que eu admire, por muito que eu até possa reagir mal no momento, vou pensar seriamente sobre o assunto. Imaginemos coisas que nunca aconteceram. Se o Miguel Sousa Tavares me fizer uma crítica, se o Joaquim Furtado me fizer uma crítica, estou a falar de pessoas que eu admiro imenso, que têm uma carreira notável e que eu não conheço pessoalmente, eu até posso no momento reagir mal, mas vou pensar, se o Miguel Sousa Tavares, se o Joaquim Furtado estão a dizer isto, é melhor eu pensar no eventual erro que tenha cometido, não é? O chegar ao sítio onde sempre quiseste chegar, e neste caso à televisão, em algum momento causou em ti alguma espécie de deslumbre? Não. Não, nunca tive esse deslumbramento de... Nem a sensação de eu consegui? Não, deu-me essa sensação de ainda bem que cheguei a um sítio onde queria chegar. Isso acho que é uma coisa normalíssima, não tem nada de... Mas não vivo muito deslumbrado, até porque eu acho que... Há uma frase do Manuel António Pina, que foi uma pessoa que eu acabei por conhecer e que foi um homem das letras notável, Prémio Camões, e que tinha uma frase a propósito do jornalismo, porque ele nunca deixou de ser um jornalista, que era a seguinte: os jornais no dia seguinte servem para embrulhar peixe. Eu acho que a televisão ainda é mais efêmera do que os jornais. É mais mediática, dá-nos mais projeção do que qualquer jornal, mas ainda é mais efêmera, porque noticiário que acaba, noticiário começa na hora seguinte. Sim. Programa que acaba, cola com o programa da hora seguinte. O jornal sai um por dia, não é? Hoje, também os próprios jornais já vivem outra era e o mundo digital. Mas eu tenho essa convicção profunda de que
podemos ser conhecidos por 100 pessoas num restaurante onde estão 120. Hoje e daqui a meio ano ou daqui a um ano podem nos desconhecer em absoluto, e acho que há pessoas que lidam muito mal com esse reconhecimento social, com esse estatuto que determinado lugar na profissão possa dar. Portanto, não tenho nada a esse deslumbramento. Sinto muito bem comigo por fazer aquilo que gosto no sítio que eu queria há 20 anos. Não tenho nenhuma sensação de deslumbramento nem nisso, nem no resto da vida. Quer dizer, como eu costumo dizer, eu moro na mesma casa há 10 anos, eu tenho o mesmo carro há 8. Quer dizer, portanto, isto também diz muito sobre mim, não é? A efemeridade da televisão transpõe-se também para a efemeridade da vida? Vês a mesma de uma outra forma? Não vejo, infelizmente, felizmente ou infelizmente, não vejo. Acho que a vida é uma coisa muito mais perene e muito mais duradoura do que a efemeridade da televisão, portanto, e muito mais importante. A televisão é uma coisa que eu gosto muito de fazer na minha vida, mas a televisão não é a minha vida. E nunca se confundiu em algum momento? Pode confundir-se, sei lá, num momento em que eu estou na condição de enviado especial a um determinado país durante um mês, não é? Se calhar nesse mês eu telefono 2 vezes por dia à minha mulher para falar com os meus filhos, telefono uma vez ao meu pai e à minha mãe, e portanto em todo o resto do tempo estou a trabalhar para a televisão e praticamente a minha vida é a televisão, não é? Mas nesse sentido da dedicação ao trabalho, não confundo a minha vida com a televisão. A questão familiar e de estares próximo, quer da tua mulher, quer dos teus filhos, e falávamos disso também há pouco, logo no início da entrevista, uma questão de honra para mais tarde não te cobrarem as possíveis ausências? É uma excelente pergunta, mas não pensei nisso nunca assim. Nunca foi racional. É uma naturalidade, e até para contextualizar, quando eu e a Marta começamos a namorar, a Marta estava em Lisboa, eu estava no Porto. E portanto era mais ou menos claro que ou eu vinha para Lisboa, onde estamos a fazer esta entrevista, esta conversa, ou a Marta iria para o Porto. A Marta acabou por decidir que queria ir para o Porto, até porque eu estava mais feliz e empenhado e motivado no meu trabalho à época, que já era RTP, do que a minha namorada, a Marta, em 2001, 2002. E, portanto, quer dizer, a coisa encaminhou-se assim. Eu nunca senti desvantagem profissional por trabalhar no Porto, mas também admito que sou uma raríssima exceção. Portanto, é efetivamente verdade que eu não fui posto à prova nessa questão de honra de estar ou não estar perto da família, e de estar e de poder estar menos tempo ou de ter que ir trabalhar para outra cidade e um dia isso poder ser cobrado ou eu próprio ter algum drama de consciência. Nunca senti isso porque eu, em boa verdade, nunca senti esse complexo de trabalhar fora da capital. Se calhar porque trabalho na RTP, que é um sítio que permite que as pessoas tenham carreira fora de Lisboa. É provavelmente o único sítio sediado em Lisboa que permite que alguém tenha carreira fora de Lisboa, no jornalismo. E, portanto, como nunca senti esse problema do trabalho na província à luz de um lisboeta dos anos 50, portanto também não posso dizer que tenha sido uma questão de honra porque ainda não passei por esse peso dessa decisão, não é? Ainda hoje é necessário fazer com que a tua mulher se apaixone pelo Porto todos os dias? Ou essa questão está debelada? Não é preciso fazer, porque eu acho que é daquelas coisas, hoje ainda mais, hoje em 2016 ainda mais, mas não é difícil alguém se apaixonar pelo Porto, não é difícil alguém... acho que é muito mais difícil sair do Porto, para quem está lá e para quem o conhece, do que alguém chegar lá e ao fim de 1 ano ou 2 não estar apaixonado. Mas como acho que seria o mesmo em relação a Lisboa também, mas não acho que... Eu não tenho nada essa divisão e esse bairrismo da minha terra é melhor que a tua. Acho que isso... Eu seria extraordinariamente feliz, seguramente, se estivesse a trabalhar e a viver aqui. Trabalho aqui muitas vezes, mas digo, trabalhar non-stop todos os dias e aqui ser a minha residência fixa, não é?
Acho que seria igualmente feliz, acho que adoraria viver aqui, como adoro vir aqui muitas vezes, 7 ou 8 dias por mês passo em Lisboa, como acho que qualquer pessoa de Lisboa ou de outra parte do país também se sente bem quando passa a morar no Porto, que é hoje, que deixou de ser uma grande cidade do Portugal que fica fora de Lisboa, para passar a ser uma pequena cidade europeia. Eu acho que isso é o que o Porto é hoje. Deixou de ser uma grande cidade da província para ser uma pequena cidade europeia. Em 300 km de autoestrada, no que é que se pensa? Esta é a parte em que eu vou falar do quão eu prevarico. Não se pensa muito, porque eu passo quase sempre 300 km ao telemóvel e às vezes olhar para o e-mail no iPhone. Portanto, não penso assim tanto, confesso. Se alguém da Brigada de É um Trânsito estiver a ouvir isto, se calhar é um bocado triste, mas é verdade. Portanto, não acho que o ato de conduzir permita grandes reflexões. Eu sei que há pessoas que esta aí, eu não tenho essa capacidade. Portanto, ou vou olhar para a estrada, aqui sou muito básico e muito focado, ou vou olhar para a estrada a conduzir, ou ponho a música mais alto se for noite e se for mais tarde, ou vou ao telefone com alguém. A condução ter-se tornado um hábito e esses 300 km terem-se tornado um hábito fizeram com que se perdesse o prazer de conduzir, ou nunca o tiveste? Eu tenho o prazer de conduzir. Apesar é uma coisa que eu continuo a gostar. Claro que não gosto com esta periodicidade. Tipo, pá, amanhã tenho que sair às 7 da manhã e estar em Lisboa às 9h30 porque tenho uma reunião às 9h30, tenho outra ao meio-dia e depois tenho o programa à tarde. E depois tenho de ir para o Porto às 10 e estar lá às 12h30 por isto e por isto e por aquilo. Esse agendamento das minhas viagens, essa série de compromissos, sempre o Outlook a avisar-te da reunião, disto, aquilo, isso não é simpático, ninguém gosta. O prazer de conduzir eu tenho imenso, gosto imenso de conduzir, não me farto sempre gostei de conduzir. Quando a placa diz Lisboa, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Quando a placa diz Lisboa, é olhar para o relógio e começar a fazer contas. Portanto, eu costumo fazer 2 horas e pico, portanto são 10 horas, acho que ao 12h10 paro em Pombal, tomo um café e portanto estou lá ao 12h30. A agenda tornou-se uma dependência? Tornou-se uma parte de ti? Tornou-se eu acho que se tornou uma espécie de teia na vida das pessoas que as impede de poderem ser os donos do seu dia e os capitães das suas horas, digamos assim. Consegues ser o dono dos teus dias? Não. Ninguém consegue. Qualquer pessoa que tenha mais ou menos a vida que eu tenho percebe isso. Percebe que o e-mail no telemóvel, que toda a facilidade técnica e tecnológica com que nós vivemos hoje é um extraordinário mundo novo, mas ao mesmo tempo uma teia e uma prisão, porque não conseguimos fugir. Eu estes dias cheguei a uma terrível conclusão, e é terrível mesmo, que desde o início de 2014, foi a altura em que eu entrei para a direção de informação da RTP pela primeira vez, até hoje não houve um único dia em que eu não enviasse um e-mail. Portanto, isto é válido para os dias 25 de dezembro, para os dias 31 de dezembro, para os dias 1 de janeiro, para o dia do meu aniversário e para qualquer dia que eu tenha estado de férias. E, portanto, isto demonstra que eu tenho uma patologia qualquer que se há de chamar incapacidade de desligar, não é? Eu tenho esse defeito, eu não consigo desligar. Acho que só desligo mesmo quando estou dentro de um avião, porque não há rede do telemóvel e portanto temos que desligar e portanto, senão nunca desligo. E às vezes eu pensei, isto era giríssimo nos anos 80, portanto não havia telemóvel, não havia net, não havia e-mail, portanto havia um fax e portanto alguém mandava um fax e depois na segunda-feira as pessoas chegavam lá de manhã e viam um fax
e respondiam àquele assunto, àquela reunião, àquele tema. Portanto, aquilo que hoje respondemos a conduzir numa viagem na autoestrada, pegando no iPhone a um e-mail que foi enviado há 3 minutos e vamos responder e a resposta chega em 5 minutos, nesses gloriosos anos 80 demoraria 3 dias. E agora perguntas tu, e as coisas não se faziam na mesma? Faziam. Há saudade desse tempo que não viveste? Talvez, eu acho que devia ter nascido 20 ou 30 anos mais cedo. Eu gostava de ter nascido, eu nasci em 78, eu gostava de ter nascido depois de 45, mas não muito depois. Para usufruir melhor das coisas? Acho que adorava ter vivido os anos 60. Por outro lado, seria aqui um problema, que podia ter sido mobilizado para a guerra colonial e isso teria sido um drama, não é? Mas acho que ter vivido os anos 60 é uma experiência, quem os viveu em Portugal e na Europa é incomparável. Gostava de ter vivido em Portugal os anos 70 e o 25 de Abril de 74. Acho que o nosso tempo tem uma série de encantos, mas está muito mais formatado e dá-nos muito menos liberdade a todos de fazer as coisas. Portanto, nós nunca nunca houve tanta liberdade em tantos países no mundo, não é? Como hoje. A quantidade continuam a cair ditaduras, não é? Portanto, não estamos numa fase de crescendo de ditaduras. Portanto, nunca houve tanta liberdade em tantos países do mundo ao mesmo tempo como hoje. Mas nunca a nossa vida foi tão um ficheiro Excel como hoje. E nós muitas vezes não deixamos que a realidade estrague o ficheiro Excel que é a nossa vida. O modo funcionário de viver não era em 1930, é hoje. Hoje é que nós temos o modo funcionário de viver e burocrata, não é? Porque temos que deixar os filhos na escola até à hora tal. Porque se não for até à hora tal já é um problema. Porque temos a reunião na hora Y, temos que responder enquanto estamos no trânsito a 4 e-mails, depois o almoço já se chama almoço de trabalho. Depois há uma... e depois recebemos coisas de trabalho no WhatsApp ou no Messenger ou em qualquer outra rede social. E tudo isto nos permite, se calhar, chegar... vou aqui cometer um exagero. O facilitismo tecnológico e comunicacional permite-nos, se calhar, chegar ao Obama em 5 minutos. Mas também, se calhar, não nos permite estar 5 minutos aliado do mundo. A não ser que fujamos para o alto de uma serra e, antes disso, atiremos o telemóvel janela fora, tipo Sousa Sintra, na entrevista à TSF há 20 e tal anos. Ou se calhar nunca estamos também desligados. É isso que queres mais ensinar aos teus filhos, serem livres na sua individualidade e que não façam parte dessa folha de Excel? Eu quero ensinar-lhes isso, mas também não lhes posso ensinar isso de uma forma muito veemente, porque senão eles podem ser naivos, não é? Portanto, para viverem no mundo dos nossos dias, para viverem neste mundo, eles também têm de ter ferramentas capazes para funcionar, pelo menos dentro dele. Eu gostava que eles fossem o mais livres possível dentro deste mundo cada vez mais formatado. Mas depois também não podem viver alto, não é? Um pai babado e um pai exigente são compatíveis? São compatíveis, acho que sim. Eu acho que pais babados são todos, não é? A diferença estará naquilo que nós achamos que é motivo de exigência, não é? Eu acho que pais babados são todos. Uns admitem mais, uns até gostam de o proclamar mais do que outros. Fazem declarações no Facebook sobre isso, sobre aquilo, mas eu acho que pais babados são todos, quer dizer, tirando um ou outro protagonista disfuncional, quem é que não é pai babado? Acho que são todos pais babados. A questão da exigência é que eu acho que já varia um bocadinho de pessoa para pessoa, de estilo para estilo. Há pessoas que são mais exigentes na educação,
na postura, na atitude, na escola, na relação com o outro, na relação com os amigos, nos horários. Quer dizer, portanto, a exigência que eu acho que varia daquilo que é prioridade para os pais. O pai babado acho que é uma inevitabilidade. Dás por ti a pensar, onde é que eu posso tirar um curso para aprender a ser pai? Ou essa... Sim. Ainda hoje existem dúvidas e perguntas em torno daquilo que deves ou não fazer. Sobretudo com o mais velho, sim, sempre. Acho que depois nós percebemos que o filho mais novo nunca é igual, nem pode ser, nem que se queira ao muito filho que ao filho mais velho. É impossível, não é? Portanto, não há essa... Portanto, mas nós depois com o mais novo há sempre aquela comparação. Olha, o Diogo fez aquilo, o Diogo que é o mais velho, o Guilherme não fez aquilo, e vice-versa. Há sempre essa comparação e, portanto, há ali uma primeira aprendizagem com o filho mais velho. O filho mais velho é sempre um admirável mundo novo, porque nós podemos ter muitos cursos, mas não fizemos o curso de pai nem de mãe, não é? Sim. E, portanto, por muito que haja muitos conselhos, se os conselhos fossem uma coisa boa, não se dava, vendiam-se, não é? Aquela música que toca de 15 em 15 dias na RTP traz mais audiência, traz mais visibilidade e traz também mais críticos. A Liga dos Campeões? Sim, aquela música, aquela não é? música. Bom, esse ponto para mim é um ponto que é tão importante e ao mesmo tempo tão patético, digamos assim, para ser brando nas palavras. É para mim tão evidente o facto da Liga dos Campeões estar na RTP, que se tu reparares bem, só merece discussão por meia dúzia de pessoas interessadas naquela discussão ou interessadas em manipular ou em desvirtuar essa discussão. Eu não me lembro se calhar nem no tempo do 1, 2, 3, da Filha da Cornélia, da Guerra do Solnado, no tempo em que a televisão era só uma e só havia um canal. Eu não me lembro de, nos últimos 10, 15 anos, ter havido uma petição para que um determinado produto não fosse para outra televisão e ficasse naquela televisão. Isso aconteceu em 2012. Quando, por decisão governamental, não é? E convém sempre não esquecer isso, que foi por uma decisão política de um ministro que um determinado conteúdo foi adquirido por uma televisão privada, não é? O que também nos devia levar a pensar sobre o que é o público e o privado e a relação dos governos com as televisões públicas e privadas, não é? Por decisão de um ministro, um determinado conteúdo televisivo passou de uma televisão pública para uma televisão privada. Nessa altura, houve dezenas, milhares de pessoas que subscreveram uma petição para que a Liga dos Campeões não fosse para essa outra televisão e ficasse na RTP ou voltasse para a RTP. Se havia assunto, e eu estou mais ou menos à vontade porque nessa altura aquilo que eu fazia em concreto no jornalismo na RTP era a Seleção Nacional, portanto não era a Liga dos Campeões. Hoje até o é, mas na altura estava menos ligado à Liga dos Campeões, tinha estado uns anos antes, mas em 2012 o meu foco de trabalho até era muito mais a Seleção Nacional e não estava na direção de informação da RTP, portanto estou a falar disto de uma forma absolutamente desprendida. Se havia coisa que me abordavam na rua, as mais variadas pessoas, conhecidas, desconhecidas, novas, velhas, do litoral, do interior, do norte, do sul, era: porquê que a Liga dos Campeões não dá na RTP? Como é que é possível? O que é que se pode fazer para evitar? É uma coisa que surpreendeu toda a gente pelo absurdo e pelo patético, não é? E, portanto, quando a Liga dos Campeões voltou para a RTP... foi uma coisa tão natural como a sua sede, como dizia o slogan, quer dizer, portanto, não há... eu agora estaria aqui a ser juiz em causa própria se dissesse porque nunca um programa de futebol teve as audiências que o atual programa tem. É verdade, o futebol estava proscrito do sinal aberto nos últimos 10 anos, os programas de futebol a seguir aos jogos.
A RTP voltou a ter esses programas imediatamente a seguir aos jogos e são o sucesso da audiência que é medido pelas empresas que medem a audiência. Portanto, eu até podia falar sobre isso, mas aí eu já sou suspeito, porque aí já depende de mim. Fui eu que também estive ligado a esta estratégia, apresento o programa, defino um conjunto de conteúdos para o programa e, portanto, aí não me parece muito justo eu estar a falar sobre uma coisa na qual eu estou envolvido. Agora, a Liga dos Campeões estar na RTP é um bocado como a Ponte 25 de Abril está em Lisboa, como a Ponte Dom Luís ou a Torre dos Clérigos estarem no Porto. Quer dizer, não vamos agora por um qualquer despacho governamental pôr a Torre dos Clérigos em Trancoso ou em Valença, que são duas terras que eu aprecio imenso, Trancoso e Valença, pela preservação da muralha, agora para desviar um bocadinho a conversa, que eu gosto imenso, mas não se vai pegar na Torre dos Clérigos ou no Cristo Rei da Almada e pôr em Viseu ou em Castelo Branco. Não faz sentido. E, portanto, foi exatamente isso que se fez com a Liga dos Campeões. Foste o primeiro a apanhar com as balas dessa polémica que envolveu a RTP, os milhões que se pagaram não pela foi. Liga... Não foi porque não passou diretamente por mim. Portanto, não... Mas ao dar-se a cara foi uma decisão... Programa, mas o programa já acontece... O programa da Liga dos Campeões começa em setembro de 2015, a decisão que motivou um conjunto de polémicas foi em outubro de 2014. Portanto, foi 10, 11 meses antes de... Como é sempre, ou seja, foi mais ou menos um ano antes de começar a época seguinte, essa negociação do contrato. Portanto, não foi se me perguntas a minha opinião, eu sou claramente a favor da Liga dos Campeões estar na RTP, como acho que 99,9% da população portuguesa é. Portanto, isso é aquilo que nos une a todos. Portanto, não acho que alguém só por má fé, por interesse pessoal ou mercantil é que pode dizer o contrário. Esse para mim é um ponto. Mas, portanto, diretamente depois no contexto da empresa, a minha ligação a esse processo é ter dito, sim, acho bem, mas não fui o protagonista nem o ator dessa decisão. Além da cara, ou de seres uma das caras RTP para a Liga dos Campeões, és também o apresentador do Trio de Ataque na nova, renovada, já nem tanto, mas na recente RTP3. E no Trio de Ataque, além de seres, ou mais do que seres um moderador, és um gestor de personalidades. Sim, eu acho que o trio já é... o trio é um bocado ao mesmo tempo uma conversa de amigos, um programa de autor, um clássico, como eu lhe chamo há 8 anos. O trio, embora eu não tenha sido o autor do trio, o trio é uma ideia original do Carlos Daniel e do Zé Alberto Lemos, na RTPN, começou em 2004 e foi feito durante 4 anos pelo Carlos Daniel, pelo Rui Moreira, pelo António Pedro Vasconcelos e pelo Jorge Gabriel. Eu depois ainda estive com esse painel mais alguns anos. Entretanto, o Rui Oliveira Costa já tinha entrado em 2006, o APV sai em 2012, na altura por defender que a RTP não deveria ser privatizada e, portanto, quis deixar o programa por uma questão ética. E houve outras saídas também durante estes anos todos. Mas acho que o trio é, sobretudo, a prova de duas coisas. De que um programa pode perdurar no tempo sem perder o seu público. Eu acho que isso é uma coisa importante. O Trio de Ataque já tem 12 anos. Nos últimos 12 anos houve, não sei se 3, 4, 5, 6 imitações do Trio de Ataque, programas que começaram a aparecer na televisão A, B, C, D, E. Isso não afetou o número de pessoas que veem o Trio de Ataque, e o Trio de Ataque é a prova de que se pode ter não uma discussão, diria, hermética, fechada, tipo laboratório de tática do futebol, mas uma discussão apaixonada sobre futebol sem ao mesmo tempo ser uma gritaria. E eu acho que esse é o segredo do programa. As pessoas sabem que ali estão 3 adeptos, obviamente com paixão e obviamente com emoção a falar do clube deles, mas com a certeza de que no fim do programa eles vão apertar todos a mão uns aos outros e vão
beber um café ou uma cerveja e discutir outros temas do mundo em geral, porque são também pessoas assim. O Miguel Guedes é vocalista dos Blind Zero, é jurista, o Rui Oliveira Costa é professor de Ciência Política, o João Goberno é jornalista / crítico de várias áreas culturais / escritor. Portanto, são pessoas que têm uma vida para lá do futebol, mas que, voltando a um tema anterior desta conversa, também têm muito orgulho em estar ligados ao futebol. É o que te desgasta mais em termos profissionais, é ter pulso forte naquelas 2 horas? Não me desgasta. Não é o que te cansa. É o que ainda me dá gozo. É uma das coisas que me dá imenso gozo. Obviamente que há um lado penoso no trio, que é o trio é ao domingo. E, portanto, saber que, tirando no mês de julho e princípio de agosto, todos os domingos do ano saio de casa às 4 da tarde, é óbvio que podia sair às 8 se quisesse, mas eu continuo a sair às 4 da tarde. Saio de casa às 4 da tarde para ir trabalhar, não é uma coisa propriamente no primeiro impulso simpática, mas olha que ainda não, passados tantos anos, ainda não houve nenhum arranque de programa em que eu tivesse a ouvir no ouvido o genérico e não tivesse a ouvir com gozo de vai começar o programa, vamos a isso. Para ti podia ser adaptado o provérbio, aliás, ou a frase que costumamos ouvir: parar é morrer, para desligar é morrer. Talvez. Podíamos adaptar desta maneira. Acho que sim. Tenho algum medo e algum receio disso, confesso, porque tenho muitos amigos que deixaram de trabalhar, amigos, sobretudo na RTP, pessoas que têm hoje 60, 61, 62, 63, uns que saíram aos 60, aos 61, aos 55, aos 56, a quem eu lhes disse que era cedo, mas isso também não é o mais importante agora, e a dificuldade de desligar de um mundo como o da televisão, eu acho que é tremenda. Eu tenho amigos meus que saíram há 5, 6, 7 anos da RTP e ligam-me semanalmente a falar da RTP e a perguntar novidades sobre este, sobre aquele, sobre o outro. Portanto, não me parece fácil conseguir desligar. Há aqui uma espécie mal comparada, obviamente, sim, porque estamos a falar de coisas graves que dão cabo da vida das pessoas, mas mal comparada há aqui quase um processo de desmame, não é? Desintoxicação. Desintoxicação, da televisão ser uma droga, não é? Obviamente que eu continuo a achar que é uma droga boa, mas é muito difícil deixar de a consumir quando se deixa de lá estar. E eu sinto isso por esses exemplos que eu disse. Portanto, pessoas que saíram há quase 10 anos e continuam sintonizadas no dia-a-dia da RTP, por exemplo. Pegando em Jorge Palma, Portugal, do que é que estás à espera? Essa é uma boa pergunta. De que é que estás à espera? Portugal é Eu não sou um detrator daquilo que é Portugal ou daquilo que tem sido Portugal. Eu acho que Portugal, não deixando de ser um país adiado, é um país que vai melhorando. E isto parece um bocadinho paradoxal. Eu não tenho uma péssima ideia de tudo aquilo que se faz em Portugal. Eu não tenho aquela... Há uma espécie de sentimento coletivo que eu acho que é propositado e foi posto a circular por uma certa ideologia dos últimos anos que visa retirar poder de compra às pessoas, que visam em uma espécie de empobrecimento coletivo que nos faz crer a todos que isto é tudo uma grande desgraça e que nós temos todos imensa culpa nesta grande desgraça. Ora, isto não é verdade. A maior parte dos portugueses não tem culpa nenhuma dos desvarios que foram cometidos. A maior parte dos portugueses é um conjunto de pessoas de bem, honradas, sérias, que pagam as contas todas e que não devem nada a ninguém. E isso incomoda-me imenso, que às vezes se atira aqui uma pasada de lama, poeira para os olhos das pessoas e se diga... porque vocês foram todos culpados, vocês gastaram acima das vossas possibilidades, vocês fizeram créditos para isto e para aquilo. Não é verdade. Não é verdade.
a maior parte dos portugueses são pessoas de bem, são muito melhores do que as pessoas que dirigiram os portugueses. E, portanto, pegando na pergunta Portugal, de que é que estás à espera? Estou à espera de que haja justiça, que haja coragem de afastar o lodo da corrupção, seja ela corrupção política, seja corrupção financeira, seja corrupção moral, seja corrupção social. Era preciso banir a teia de corruptos, que eu não acho que sejam muitos, acho que têm muita força, que existem no país. Acho que devíamos perceber que há há dois fatores essenciais da democracia, do sucesso das nações e da igualdade de oportunidades, que são a saúde pública e a escola pública, que foram coisas que foram sendo, não diria destruídas, mas que foram desvalorizadas nos últimos anos. A saúde pública e a escola pública são os dois principais fatores de justiça social, de oportunidades sociais, de equidade entre as pessoas. E a par da saúde pública e da escola pública, a justiça, a tal erradicação da corrupção e dos corruptos. E grande parte dos corruptos são corruptos morais. Não são só os corruptos da mala de dinheiro ou do esquema. Isso eu não sei, só sei o que leio e nem tudo o que leio acredito. Agora, estou a falar dessa teia de corrupção que existe a vários níveis. Essa era a grande prioridade. E depois essas duas coisas que eu acho que foram dramáticas nos últimos anos foi a forma como se desvalorizou a saúde pública e a escola pública. Ao teres essa imagem, esse sonho, essa vontade aqui expressada de um país diferente, faz com que hoje em dia, na atualidade, te custe mais acreditar na verdade que tentam impor? Eu desconfio sempre, não é? Portanto, eu sei como funcionam as agências de comunicação, eu sei como se faz spinning, eu sei como, tenho plena consciência de como isso tudo é feito. Portanto, há muitas pessoas que costumam dizer, ele disse-me aquilo, tal, eu dei-lhe o desconto do IVA. Ora, eu não dou desconto do IVA, porque o IVA são 25%. E eu nunca dou menos do que um desconto de 50%, particularmente na comunicação política, não é? Portanto, não tenho dúvidas nenhumas que tudo aquilo faz parte de uma estratégia, mas isso não é exclusivo português, isso é nesse aspecto nós até somos amadores, não é? Basta olhar para a campanha das eleições norte-americanas e perceber Sim. o quão amadores nós estamos por cá e ver, ter algum conhecimento da política internacional, por exemplo em França ou em Inglaterra, que são países onde a propaganda, as estratégias de comunicação são muito mais fortes, mas nós já começamos a ter, obviamente, um conjunto de lobbies particularmente ligado a agências de comunicação que, portanto, que têm um objetivo. Quer dizer, eu aí já não vou dizer que é grave ou que deixa de ser grave, quer dizer, é um objetivo que é, vamos tentar convencer X pessoas disto, independentemente disto ser verdade, ser mentira, ser meia verdade, ser meia mentira, quer dizer, é um objetivo, não é? Os bastidores... Um dia vão-nos tentar convencer que é melhor privatizar o ar de Lisboa. Vamos concessionar o ar por 50 anos, não é? Já nos convenceram a todos que era melhor a água ser concessionada, não é? Portanto, já é uma inevitabilidade, não é? Como se isto fosse uma coisa normal, não é? A água ser concessionada, não é? Os bastidores, e conheceres tão bem os bastidores, faz-te perder a fé nos homens? Sim, eu tenho pouca fé no ser humano. Isto é uma frase que eu costumo dizer com uma certa piada e vou dizê-la aqui com uma certa piada. Eu tenho pouca fé no ser humano. Não, claro que não tenho. Acho que o ser humano é a melhor invenção desde a roda de sempre. Não, é a melhor invenção de sempre. E eu sou crente, eu sou católico. Mas o ser humano também é capaz do pior, não é? Eu não tenho nada aquela ideia eu desconfio sempre muito de um grande defensor dos direitos dos animais. Portanto, não interpreto esta ideia do eu tenho pouca fé no ser humano. Não. Eu tenho pouca fé no ser humano muitas vezes, mas nunca o coloco
ao nível dos touros ou das ovelhas, não é? Quer dizer, portanto, para mim isso é um contrassenso e um disparate. Agora, quando dizes... quando digo que tenho pouca fé no ser humano, tenho, porque hoje há uma espécie de culto da eficácia e do mauzão, estás a ver? Portanto, ser mau não é necessariamente um defeito, é um estatuto. Ser eficaz, mesmo que despeça 50 pessoas, é ser eficaz. Quer dizer, nós estamos aqui no meio da cidade universitária. Seguramente que há um conjunto de professores que estão a dizer, nesta altura, finalistas ou primeiranistas do curso de um curso qualquer de gestão, que a eficácia da empresa pode passar pelo despedimento de X pessoas e que despedir X pessoas durante X tempo e alocar as rescisões, as despesas com a rescisão das pessoas num outro veículo e pegar naquele saldo financeiro. Olham para as pessoas como veículos, como recursos, como números. Quer dizer, isto não faz muito sentido, não é? Agora dirás tu, bom, está bem, mas hoje ainda falam de recursos humanos. Há 200 anos falavam de escravos. Compravam 50 escravos ou 100. Por isso é que eu acho, tendo eu às vezes pouca fé no ser humano, acredito que o ser humano está no bom caminho e não no mau. Por muito paradoxal que isto possa parecer. Ou seja, o ser humano vai melhorando de século para século, de década para década. Agora, é tão devagar e comete tantas atrocidades lá pelo meio que me faz muitas vezes dizer com alguma graça, e não é exatamente o que eu penso, tenho pouca fé no ser humano. Coimbra, tem mais encanto na hora da despedida? Tem mais encanto de cada vez que eu lá volto. Adoro Coimbra, adoro a minha Coimbra, o meu tempo de Coimbra, 96-2000. É uma coisa, foi das melhores decisões da minha vida, ter decidido estudar para Coimbra. Acho que é ainda hoje, estes dias, a filha de um amigo meu que tinha entrado para a Universidade no Porto, mudou e foi para Coimbra, por sugestão minha. É a única cidade universitária em Portugal, não há mais nenhuma, nem há condições para haver. Não há nenhuma cidade onde 30% da população sejam estudantes universitários, só em Coimbra. Permitiu-me, com 18 anos, de repente, almoçar com alguém de engenharia, de direito, jantar com alguém de letras ou de sociologia, à noite estar com a malta do teatro, ir à associação académica, no dia seguinte estar com amigos de medicina, de química, de biologia, de história, de filosofia. Isto só é possível em Coimbra e acho que qualquer pessoa devia ter a oportunidade de estudar pelo menos uma vez na vida, nem que fosse um ano, em Coimbra. Muito obrigado por teres aceitado este convite das Conversas de Esquina. Hugo Gilberto, voltamos na próxima semana com um novo convidado. Beijinhos, abraços e até para a semana.